professor. Vamos embora, então. Bom, gente, então, dando seguimento aí, todo mundo me ouve bem, né? Com o meu novo aparato high-tech aqui, minha webcam e meu microfone. Bem. Tô chique, né? Tô parecendo uma telefonista agora. Além de professor, virei telefonista, youtuber, editor Tá igual um gamer. Oi? Tá igual um gamer. É verdade, tô igual um gamer, né? Parece que eu tô... Daqui a pouco, se bobear também, eu viro DJ também da web e começo a fazer sucesso. Quem sabe eu fico rico e deixo a vida de professor, né? E vou viver minha vida, sei lá, como alguma coisa... uma coisa muito louca, viver loucamente a vida, né? Mas a gente não sabe, né? Mas por hora eu tô aqui fazendo o papel do professor. Bom, gente, eu fiz um post no fórum, tá? Deixei o fórum para a gente poder já abrir a sessão de tira dúvidas, mas na verdade, nessa ideia do fórum de tira dúvidas, eu já deixei algumas orientações para vocês com relação à parte de layout, tá? E capacidade produtiva e também a parte de serviço. Eu até copiei aqui, processo de produção ou prestação de serviço, tá? Eu só não fiz um destaque aqui, depois eu vou fazer o destaque no texto, porque eu vou editar aqui novamente, e vou colocar para vocês aqui. Mas vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre isso, porque muitos de vocês, às vezes, criaram fundamentação teórica, já estão escrevendo sobre o negócio, e agora vocês têm que entregar essa parte do layout para mim, que é a parte importante, que é o arranjo físico, que vai subdividir em duas ações dentro do projeto de vocês, tá? A partir do momento que você estabelece o tipo de layout que vocês vão colocar no negócio de vocês e do formato, como ele vai ser adotado, tá? De acordo com o negócio que vocês vão criar, vocês têm duas derivações aí dentro desse trabalho. A capacidade de produção que você tem, tá? E também a dimensionamento de pessoal e o próprio processo de serviço, ou seja, como é que vai acontecer esse fluxo, tá? Na verdade, até três, né? 3 desdobramentos, para ser mais claro. Então, o que ocorre? Se vocês vão pensar nessa figura, o que eu quero é que vocês pensem o seguinte: o arranjo físico ou layout, tá? Se vocês acharem melhor usar o termo arranjo físico em português, ele tem que ser o mais enxuto possível dentro do tipo de negócio que vocês forem fazer, tá? Atentem para esse detalhe, para vocês poderem estar ganhando esse tempo, esse benefício extra aí de tempo dentro da atividade de vocês, tá? Então, é importante que vocês consigam fazer essa informação, tá? E tentem ganhar um pouquinho de tempo aí no trabalho de vocês, porque aí, pensando o layout, vocês vão conseguir resolver o problema de capacidade produtiva, que aí é um outro ponto que vocês têm que pensar, ou a capacidade de serviço, de prestação de serviço, ou a capacidade produtiva, ou a capacidade de estocagem, enfim. Dentro do tipo de negócio de vocês, o que vocês têm em termos, qual é a capacidade máxima de serviço que vocês podem suportar? Eu tive a oportunidade de poder já deixar um exemplo disso na nossa aula 1, que está postado já no AVA para vocês poderem ver. Eu estou reforçando por meio de um link que eu coloquei aí no próprio fórum, de uma outra atividade, para vocês poderem ter acesso a essa informação e vocês poderem, de repente, visualizar o que vocês podem estar fazendo. Eu só vou retomar uma parte a partir do momento dessa parte de capacidade produtiva, é o seguinte: todo o trabalho de vocês, independente de qualquer coisa, ele gasta uma unidade de tempo, tá? Uma X unidades de tempo. Então, o que você vai fazer, ou o que você vai fazer, você vai consumir tempo. É ele que, teoricamente, vai dizer o que você vai poder estar fazendo em termos, por exemplo, em capacidade produtiva, quantos minutos você gasta para poder produzir um determinado item, ou quantos minutos uma máquina produz uma determinada coisa. Isso se replica da mesma forma com outros elementos, como, por exemplo, vamos pensar na figura da padaria. Quantos pães, qual é a capacidade que uma batedeira industrial pode fazer para poder bater massa? E aí, no momento que você faz a massa, você coloca a massa lá no descanso, quanto tempo esse pão, qual é a capacidade que esse descanso, essa estufa, ela pode suportar para você produzir pão? E qual é a capacidade do seu forno em assar esses pães? Quantos pães vocês podem assar? Vamos pensar num pãozinho de sal. Existem vários outros.
Mas pensem nesse tipo de coisa. Esse tempo que você gasta e essa quantidade, essa capacidade, esse volume, você não vai conseguir colocar 2 receitas de bolo, de pão, por exemplo, dentro de um forno, que só cabe uma. Então, de acordo com as receitas que você vai fazer e o espaço que você tem, logicamente você vai provisionar a quantidade que vocês têm de serviço. Então, ou a capacidade que vocês têm de produção. Então, vocês têm que avaliar isso de uma maneira bem legal. Tá? Então, pensem sobre o negócio agora. Eu tenho um negócio, montei o meu layout, para isso a importância de você estar fazendo essa figura do arranjo físico, para vocês poderem entender o que ocorre efetivamente em termos de negócio dentro do contexto, para vocês poderem fazer essas ações. Feito o que você montou do layout, e vou lembrar uma coisa, layout é essa parte do arranjo físico, equipamento, tudo isso que vocês têm é investimento inicial, tá, gente? Isso não tem nada a ver com receita. E nem é sobre ele, até eu comentei isso com o Patraço, sobre essa questão. Investimento inicial não tem nenhuma relação com o regime tributário da empresa. Então, o que vocês têm de regime tributário da empresa, em termos de tributação, tá? O formato jurídico dela pode ser qualquer um, limitado, empresa individual, empresa individual de responsabilidade limitada, enfim. O formato jurídico da empresa, a formação jurídica dela, nada tem a ver com regime tributário, tá? Então, 2 coisas que se diferem uma da outra. Então, é importante vocês lembrarem isso. Então, por exemplo, se vocês vão montar uma limitada, uma sociedade de cota limitada, de responsabilidade limitada, vocês vão montar uma empresa individual de responsabilidade limitada, a tal da ERELI, um microempreendedor individual, ou uma microempresa, ou qualquer outra coisa, a caracterização disso, logicamente, que é pautado no faturamento. Mas o formato jurídico nada tem a ver com essa característica do faturamento, tá? E, obviamente, o faturamento da empresa é quem vai dizer o regime tributário que a empresa vai ficar enquadrado. Quando vocês olham as regulações pertinentes ao fisco com relação à cobrança de impostos, o que você tem a relação de informação é em função do faturamento existente da empresa e não sobre o investimento inicial que vocês estão fazendo. Então, esquece, se vocês vão gastar 1 milhão para poder fazer o investimento inicial, nada tem a ver com a relação tributária que a empresa vai estabelecer, tá? Então, só para a gente poder deixar claro isso, é importante que vocês lembrem disso. Então, não se preocupem com o enquadramento tributário da empresa agora. Se vocês estão preocupados com isso para poder colocar informação lá no aspecto financeiro, deixe isso mais adiante quando vocês tiverem informações acerca do preço que vocês vão estar fazendo do produto de vocês, acerca da previsão de faturamento que vocês vão estar fazendo, para vocês começarem a enquadrar a empresa dentro do regime tributário, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que avaliar isso de uma maneira bem clara, e eu quero deixar essa informação aqui para que vocês possam estar cientes desse processo, ok? Um outro ponto que eu vou deixar para vocês poderem estar pensando é o seguinte, no momento que vocês entenderem, eu estou esquecendo que eu estou gravando a reunião, aí eu não consigo minimizar a tela, e aí eu fico com a tela, deixa eu tentar trocar aqui a galeria aqui para a gente poder ver. Não vou conseguir do mesmo jeito. Vou voltar aqui, vou abrir aqui o ambiente. Um outro ponto que eu preciso que vocês pensem, e aí no momento que vocês têm a capacidade produtiva, vocês têm também uma coisa que vocês têm que pensar, é o dimensionamento de pessoal de vocês. Ontem, aproveitando que eu estava conversando com a Mariana ontem à noite sobre o trabalho, que nós acabamos avançando bastante a nossa conversa, né, Mariana? Mariana não, Camila, ô Jesus. Eu cismei com Mariana, eu falei com a Cani isso, ela já falou 1000 vezes, ela não chama Mariana, ela chama Camila. Eu falei, bom, é Camila Maria. A gente tinha conversado sobre isso e uma das coisas que eu falei com ela foi a questão do dimensionamento de pessoal. E eu pedi para que ela tivesse atenção especial, dependendo do negócio, caracterizando a ideia inicial que eu estava entendendo como o negócio dela, para ela poder atentar a questão do dimensionamento de pessoal em função das características que algumas leis preconizam. Tem tipos de negócio, gente, que tem legislações que determinam quantitativos de pessoal, tá? Então, é importante que vocês verifiquem qual é o tipo de negócio de vocês e se existe uma legislação específica sobre isso. Acabou que, na verdade, na conta, quando a gente foi fazer a verificação lá, no caso
negócio da Camila, que eu acho que agora ela conseguiu dar um norte dentro da diretriz do negócio dela lá, do plano de negócios dela, tem situações que você tem que ter, por exemplo, quantitativo de pessoal em função do volume de pessoas que são atendidas, como, por exemplo, em um hospital. Então, uma clínica, enfim. Então, eu peço para que vocês prestem atenção para poder ver se existe dentro do negócio de vocês alguma regulação que verse sobre isso, tá? Se não existir, tudo bem, não tem nenhum problema, vocês aí vão organizar o dimensionamento de pessoal de acordo com as questões de vocês. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, especialmente com relação à questão de dimensionamento de pessoal, gente, e é muito importante que vocês atentem para esse detalhe, é o seguinte: o trabalho que vocês vão estar fazendo em termos de pessoal, em tese, quando vocês provisionam o faturamento de vocês, as despesas de vocês têm que ser cobertas por esse faturamento, tá? Então, pensem nesse detalhe e não se preocupem, nesse momento, em montar um plano de negócio econômico. Outra coisa que eu havia falado com a Camila também ontem, vou repetir aqui na sala de aula com vocês. Tá? Não se preocupem com a questão do valor para poder fazer economia. Tá? Vocês têm um faturamento que gerou que é possível ou derivado, a ideia do negócio, de ações que automaticamente são informações que vocês escolheram no mercado. Então, se vocês fizeram um plano, uma pesquisa de mercado devidamente adequada, vocês vão verificar que as condições, por exemplo, para atendimento de um público, as condições para atendimento de um determinado público são compatíveis de acordo com o padrão de renda. Ou então, o negócio de vocês não atende a todas as camadas de público com faixa de renda. Atende a um determinado segmento, uma determinada classe social. Mas isso não é justo, porque o meu negócio eu queria que fosse para todo mundo. Mas aí eu faço a pergunta para vocês. Qual é a faixa de renda de público que vocês pretendiam alcançar dentro do negócio de vocês? Se vocês fizeram isso e disseram que o público de vocês vai atender uma margem de renda para poder pagar algo como, sei lá, R$500 por mês, por exemplo, isso quer dizer que você tem um público que você está falando com um público de classe B, de classe C, D, C e B. Porque não é um produto que o cara da classe A vai consumir. Mas se você está falando de um produto, por exemplo, que a pessoa entende como investimento válido, a pessoa entende como um investimento válido, que ela estaria disposta a investir no seu negócio, algo como R$3.000, R$5.000 no serviço ou no produto, seja lá o que for, a gente sabe que esse produto não é para qualquer classe social. É alguém que tem uma renda, uma capacidade de pagamento muito superior a esse valor que o serviço está sendo proposto. Então, atentem para isso dentro da própria pesquisa. O que vocês fizeram de pesquisa tem que refletir um pouco da necessidade e o segmento que vocês vão estar atendendo. Para isso, vocês fizeram a pesquisa de mercado e, para isso, a pesquisa de mercado é embasada ou ela é escrita no plano de negócios, inclusive com aspecto teórico, porque tem autores que falam sobre a relevância da pesquisa de mercado e que vocês podem amarrar isso, né? Os dados que vocês coletarem, amarrar a uma ideia teórica do autor quando vocês abordarem determinado tipo de pesquisa. Então, fazer uma pesquisa dessas, ela tem o seu valor e tem o seu peso. Se foi bem feita, bem constituída, ela vai dar uma resposta clara a respeito do próprio plano de negócio de vocês. Então, não esqueçam desse detalhe, que vocês vão ter que fazer uma transcrição da pesquisa de mercado de vocês e ela tem que ser o mais fidedigna possível ao tipo de negócio e ao público que vocês vão atender. Porque é justamente através dela que vocês vão ter esse espectro para poder estar escrevendo dentro do trabalho de vocês. Tá certo? Pessoas, até aqui temos alguma dúvida? Eu quero perguntar uma coisa. Pode perguntar, Léa. Então, tem um número que seja ideal para
para essa pesquisa de mercado,